amor e alegria, riqueza e sabedoria. Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo lá em Mateus, capítulo 16. Eu queria ler com vocês esse texto. Mateus 16, de 13 a 17. Fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou até um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Amém. Olha aqui para mim por um instante. Essa região que eles estavam, Cesaré de Filipe, é chamada também de hoje em dia de Banhas, ou é um local da nascente do rio Jordão. E ali no degelo do monte, recebe-se não somente o degelo, mas também águas que nascem ali e formam o rio Jordão. É um local muito aprazível hoje, e creio que naquela época também o era. Um local muito gostoso de se estar. E Jesus vai para ali com os seus discípulos e resolve parar com os seus discípulos e lhes perguntar a respeito de algo espiritual. Interessante que a ideia de Deus e de Jesus, a ideia corriqueira, foi o que foi trazido para Jesus. Se você parar para perguntar hoje na rua quem é Jesus, quem é Deus, você vai ouvir coisas do arco da velha. Você vai ouvir muita coisa, muita asneira, muita crendice popular, muita coisa sem fundamento, e aquilo que as pessoas vão ouvindo de um para o outro, e um conto aumenta um ponto, e uns vão floreando, vão dizendo coisas que não têm o mínimo de discernimento, mas certamente todos dirão alguma coisa a respeito de Deus ou de Jesus. Deus sempre se apresentou comunicando. Para o judeu, se nós fôssemos traduzir a palavra Deus, para o judeu seria boca, porque Deus revela tudo e gera vida, e gera tudo a partir do falar. Veio como verbo vivo e se transforma aí numa expressão de mensagem. Ou seja, a essência de Deus, ela é relacional. O nosso Deus é um Deus relacional. A palavra de Deus nos mostra isso diversas vezes, que Deus é um Deus relacional. Provérbios 16:1 fala: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Onde Deus gera para o homem o mesmo poder que há em si. O poder de traduzir a coisa certa, o poder de criar através da fala, através do poder da língua. A resposta certa dos lábios, dessa feita, não vem dos lábios do Senhor, mas dos lábios dos homens, quando o Espírito Santo de Deus nos revela. Então, o homem tem o poder de criar pela palavra. Se você entende o Espírito da palavra, você é conduzido aos frutos dessa palavra. Seja essa palavra de bênção, seja uma palavra de maldição. Pessoas que acreditam que nunca serão nada,
porque um dia seus pais disseram para ela isso: você não vai ser nada na vida, você nunca vai ser nada. E implantam com palavras uma mensagem de paralisação do potencial da criança. Então, há sementes de vida numa palavra. O segredo do reino de Deus não é a sua extensão, mas a sua profundidade. Deus não precisa de muitas sementes para mudar o mundo, porque o segredo do reino não é a extensão dele, mas a profundidade dele. Reparem só, hoje em dia, quantas igrejas tem por esse país afora? Mas são igrejas rasas. A grande maioria, rasas de propósito, rasas de chamado, de vocação. Então não é a extensão, não é a multiplicidade do que se fala, e sim a profundidade do que se fala. Se uma palavra é semente, nós temos que entender que essa semente, ela não vai mudar o mundo pela multiplicação dela, a não ser que a profundidade dela, a não ser que a essência dela não seja mexida. Porque não precisamos de muita semente para mudar o mundo, só uma semente mudou o mundo. A única semente, Jesus, mudou o mundo. Só que na proliferação dessa semente, perdeu-se a essência dela. Uma única palavra intensa pode transformar a vida de um homem. Uma única palavra, pela sua intensidade, ela pode transformar a vida de um homem. Repara que eu estou mostrando para vocês o que se pensa sobre Deus. Todo o reino de Deus cabe dentro de uma semente chamada Jesus. Todo o reino coube numa semente. Logo, o reino de Deus está na intensidade da semente. A glória de Deus pode encher a terra pela intensidade dessa semente, chamada Jesus. E na multiplicação da semente, a gente tem tirado a profundidade e tem acreditado que é na proliferação, que é no pregar o evangelho. Qualquer evangelho, qualquer que seja o evangelho, a gente acha que o evangelho, só por ser evangelho, é o suficiente. Mas só que o evangelho, ele está cheio da religião humana, ele está cheio da religiosidade do homem. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus não perguntou: quem dizem os cristãos que eu sou? Ou não perguntou: quem dizem os judeus que eu sou? Jesus não queria uma posição ou uma opinião religiosa a seu respeito. Não, Jesus não queria isso, não. É tanto que ele não pergunta sobre judeus, sobre cristãos, ele pergunta sobre os homens. Quem dizem os homens? E afinal, os discípulos não eram homens também? Como é que Jesus pergunta para ele: e vocês, o que dizem? Com uma excludente. E vocês? Quem dizem os homens? E vocês? Por que Jesus de repente faz essa pergunta a eles? Porque Jesus esperava muito mais de que uma expressão rotineira, do que uma definição teológica, que uma definição histórica, geográfica, social. Jesus queria uma definição por experiência, por conhecimento. Jesus tinha experiência com aqueles discípulos, experiências sobrenaturais, mas ele nunca marcou os discípulos por essas experiências. Esses surpreendimentos que Jesus fazia, ele surpreendia as pessoas pelo seu equilíbrio, pela sua vida, por tudo aquilo que era tão profundo no que ele falava. Todos os domingos a gente vem falar sobre Jesus aqui para vocês.
E temos descoberto que não é somente trazer um novo alimento, mas alimentos constantes e intensos numa direção. A direção que nós temos mostrado a vocês é o reino de Deus. O reino de Deus. A meditação nessa palavra do reino de Deus é que vai nos tornar intensos no reino de Deus. Tem 18 anos que falamos sobre o reino de Deus. Interessante, queridos, é que poder de Deus não é incremento de força, mas intensidade de propósito. A intensidade do propósito de Deus na nossa vida. É essa intensidade de propósito que vai nos firmar na verdade que é Cristo. É a intensidade. Não é às vezes que você vê a igreja, é a intensidade que você recebe a palavra. É essa intensidade que vai gerar discernimento ao teu coração. É a intensidade do evangelho na tua vida. É o que esse evangelho muda no seu cotidiano. É o que esse evangelho interfere na sua essência. É isso que é importante. Tudo isso está inserido nessa palavra de Jesus aos seus discípulos. Porque existem 4 aspectos que eu vou caminhar com vocês nesses 4 aspectos. Esses 4 aspectos mostram essa intensidade de Cristo. Ele não queria saber assim, o que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês acham de mim? Ele queria saber o que na realidade já havia pragmatizado o evangelho na vida daqueles homens. Quem é Jesus para você? E eu transmito para você essa pergunta nessa noite. Quem é Jesus para você? Será que o Jesus que você conhece não é o Jesus da religião? Ou da proposta religiosa dos homens? Um Jesus que se apresenta com tantas interferências humanas que a gente não consegue ver a essência dele? Porque os discípulos falaram a mesma coisa. Olha, dizem que tu é Elias, dizem que tu és um profeta, e até hoje dizem a mesma coisa. Até hoje, o islamismo acha que ele foi um dos grandes profetas, juntamente com Maomé. Amados, o que na realidade nós achamos, ou quem na realidade nós achamos ser Cristo? O primeiro aspecto dessa pergunta, o primeiro aspecto do texto, conhecer Jesus. Como, por exemplo, Deus em nós, significa o quê? Amor. A maior exigência de Deus é a maior dádiva dele. Amor. E se a gente entendesse que o evangelho que Jesus deixou, traduzido em amor, é tão somente nós vivemos esse evangelho no nosso cotidiano, nós não seríamos tão religiosos. Se nós entendêssemos que o nosso oikos, as pessoas do nosso relacionamento estão ali para que apliquemos nela o resultado do evangelho, é Deus em nós. Qual é o efeito de Deus em nós? Amor. Quem tem Deus é repleto de amor. Se não somos repletos de amor, plenos de amor, é sinal que nós não temos Deus. A palavra de Deus fala, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado em Deus. Por quê? Porque nós temos que derramar vida nas pessoas. E quando se fala em amor, fala-se no amor atitude, não é o amor sentimento. Se começarmos a passar um filme aqui do que está acontecendo lá no Iraque, se passarmos um filme aqui, vocês vendo o que está acontecendo no Iraque, é triste, não? Mas, Saad, Rawá, fiquem de pé, por favor. Deus abençoe vocês. Olhem para trás. 2 irmãos iraquianos estão ali. Amor. Uma coisa é você ter um sentimento. Obrigado, queridos, podem se sentar.
Uma coisa é você ter um sentimento de amor. Ah, eu amo tantos iraquianos. Quantos milhares estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas crianças estão morrendo? Uma coisa é você ter um sentimento. Outra coisa é você participar do livramento de alguns deles agindo. Se todas as igrejas no Brasil pudessem adotar uma família iraquiana e trazer para o Brasil para recomeçarem suas vidas, quantos milhares de famílias não seriam salvas? E de que adianta ficar assistindo televisão e falando e chorando, dizendo, ah, quanta criança morrendo? Tem que agir, ação em amor. É isso que é a igreja. A proposta de agir faz com que Deus em nós seja traduzida em amor. Não é um amor sentimento. Não creiam que alguma coisa na sua vida espiritual vai mudar por você sentar na frente da televisão e chorar com pena de pessoas que estão morrendo. O que vai mudar é se você sair às ruas, se você sair na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade e agir em amor em direção às pessoas. Porque o que Jesus queria ouvir deles não era uma definição de pessoa, e sim a revelação de quem era Jesus para os homens. Ora, se Deus em nós é amor, nós em Deus é obediência, é submissão. Quando nós estamos expressando Deus, sempre o faremos debaixo de obediência. Eu falava ontem lá em Brasília, algo que meu amor me levou a refletir, que o rei Saul, Deus havia ordenado a Saul que ele destruísse os amalequitas, coisa que Josué fez, quando Moisés levantou as mãos, foi o que pregamos no domingo passado. Mas Saul, que segundo Flávio Josefo, haviam 3 milhões de amalequitas, Saul poupou a vida de um amalequita. E Deus fala para Samuel, me arrependi de ter instituído Saul rei, porque ele desobedeceu as minhas ordens. Espera aí, 3 milhões ele matou, ele só salvou um. É 3 milhões avos. Imaginem, é ínfimo, é pequeno demais, é um beijo de pulga, é pequenininho, mas é desobediência. Por quê? Porque nós em Deus é obediência plena. Estar em Deus 99% é estar distante de Deus 1%. Qualquer desvio de Deus pode ser fatal para qualquer um de nós. Então, Deus em nós é amor, nós em Deus é obediência. Deus e nós, não é em, é e, Deus e nós é o quê? Poder manifesto, reino de Deus, implantação do reino de Deus, evangelho. É isso que Jesus falava para os seus discípulos, olha, quem eu sou, porque quem eu sou definido e quem vocês são definido, e juntos nós formamos o reino. Jesus estava implantando o reino de Deus. Então aquela resposta era a resposta da implantação do reino de Deus. Reparem que importância tremenda, que aspecto tremendo é essa pergunta de Jesus. Nós e Deus é serviço do reino. E Deus em nós é o poder sobrenatural de Deus. Conhecer Deus é estabelecer nele toda a referência da vida. E Jesus perguntou para ver se eles conheciam Deus. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez eu perguntei para vocês, igreja,
quem vos libertará? E vocês disseram, a verdade. E eu disse, não, o conhecimento dela. É o conhecimento da verdade que liberta. Jesus queria saber o seguinte, se eles conheciam verdadeiramente a verdade que era Ele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele queria saber se os discípulos conheciam a verdade. Por quê? Porque Judas Iscariotes viveu 3 anos ao lado da verdade e nunca conheceu ela. Não é o tempo que você passa numa igreja, ou ouvindo o evangelho, ou é a quantidade de vezes que vai determinar se você conhece ou não Deus. É a profundidade que esse evangelho entra no teu coração. É isso que Jesus queria ouvir. Qual era a profundidade? Era algo raso, algo de um conhecimento raso, ou era algo profundo? Porque uma coisa nos preocupa no presente século. É muito preocupante, porque nós estamos na síndrome do pensamento acelerado, onde nós concatenamos, pensamos, imaginamos, refletimos, conversamos sobre milhares de coisas, mas todas com centímetros de profundidade. Nada profundo. E da mesma forma que nós nos tornamos rasos nos relacionamentos horizontais, também temos nos tornado rasos no relacionamento verticalizado, que é Deus. Nós nos contentamos com a religião. A religião, ela expurga a nossa culpa, expurga os nossos pecados. Tem pessoas religiosas que vão a outros religiosos para ali expurgarem sua culpa. E lhes dão ali indulgências, lhes dão ali alguns atributos para que eles possam lavar a sua consciência, quando Deus está ausente de tudo isso. Nós precisamos conhecer Deus em profundidade, queridos. E nós temos nos contentado com a nossa religiosidade. Quem está entendendo, diga amém. O amém de vocês está muito triste. Quem está entendendo, diga amém. É importante que vocês entendam. É importante, esses dias atrás, conversando com alguns jovens, eles disseram assim, não, o pastor é a bênção, mas muito duro, bate muito. Queridos, esse não é o evangelho mamão com açúcar, não. Jesus nos chegou em Mateus capítulo 21, dentro do templo, e falou assim, olha meus queridos, meus amados, que maravilha, vocês aqui vendendo pombas, vendendo aí cordeiro por 10 vezes mais o preço, fazendo câmbio desonesto. Olha, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Eu dou o prazo para vocês até a semana que vem, para vocês saírem do templo e pararem de mercadejar dentro do templo. Viu, queridos? Eu que sou o amor, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu vou pedir para vocês educadamente, viu? Semana que vem não quero ver nenhum de vocês aqui. Foi isso que Jesus fez? Às vezes o evangelho é duro, mas é necessário que seja. Vocês verão lá na frente por quê. Cauterizamos a mente pela falta da verdade. O conhecimento da verdade, ele é muito mais aproximação do que detalhamento. Eu lembro, quando eu e meu amor fomos ficar noivos, me colocaram numa situação muito difícil. Uma brincadeira daquele negócio de noivado, aquela brincadeira toda, as amigas dela, meus amigos, tudinho. Aí me vendaram os olhos e colocaram umas 10 moças e falou, você vai ter que descobrir qual é a sua noiva tateando no rosto. Só contato. Eu falei, pronto, bagunçou tudo, né? Porque para eu acertar aqui vai ser muito difícil. E se eu errar, eu estou no sal. Né? E saí tateando, pegando o cabelo, aí via pela textura do cabelo que não era aquele cabelo, e não dava para olhar a cor dos olhos sem enxergar, e pegava no rosto, e fui uma por uma. Deus foi tão misericordioso comigo que eu acertei, queridos. Foi uma bênção. Foi Deus, porque no tato, que coisa difícil.
me pediram. Por quê? Porque a gente precisa ter não somente o tato, mas a vida que nos vai levando a conhecimento de uma pessoa, mexe com todos os sentidos e ainda mexe com o sobrenatural. Ainda é o calor, ainda é o cheiro, ainda é o tato, ainda são os olhos, e você movimenta todos os sentidos. Mas quando se fala no mundo espiritual, transcende os sentidos. Para você conhecer, você tem que conviver. Você tem que aprofundar em relacionar-se. Isso nós temos ensinado à igreja, que amor é fruto de relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. Não existe essa história de amor à primeira vista, não existe. Você pode ter empatia, você pode ter simpatia, pode ter atração, pode ter um punhado de coisa, mas amor é no convívio, amor é no relacionamento, amor é na troca de valores, amor é na busca intensa de ver naquela pessoa tudo aquilo que te falta em você. E Deus se conhece pelo relacionamento. O grande problema é que nós não nos relacionamos o suficiente com Deus e queremos definir quem é Deus na nossa vida. O grande problema é que nós sempre nos aproveitamos ou nos aproximamos de um Deus que nos abençoa, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos surpreende positivamente, um Deus que gera em nós a esperança da fé, um Deus que nos promete salvação, vida eterna. Agora, quando nós sentimos o peso de um Deus que é justo, de um Deus que exige de nós a obediência para o relacionamento com Ele, um Deus que busca em nós a pureza no proceder, aí se torna mais difícil. Aí a coisa não é tão fácil mais. Uma presença que exige a mudança se torna uma perspectiva divina e não mais humana. Então, aquela expressão dos discípulos, Elias, João Batista, um profeta, era a coisa mais óbvia que aconteceria. Humano, sem revelação alguma, aquela primeira resposta. É a resposta de qualquer pessoa, de qualquer um de nós, que Jesus para a gente se tornou apenas um símbolo religioso. Alguns acham que é até aquele que está penduradinho numa cruz. Alguns até param na frente de uma cruz e acham que está ali o Jesus deles, está ali crucificado. Alguns entendem que esse Jesus deles é apenas uma expressão de religiosidade. Quando eles se colocam assim, meu Jesus vai me ajudar se eu sair daqui a pé e for até Trindade. Espera aí um pouquinho, mas esse ato sacrificial, ele está edificando em que a tua relação com Deus? Porque tem gente que vai daqui até lá bebendo uma pinguinha. Tem gente que vai daqui até lá difamando, caluniando, conversando pelo caminho com outras pessoas e palavrão e piada. Eu não vejo edificação nisso. Eu não vejo uma separação nisso. Eu vejo apenas um ato sacrificial. Sim, mas debaixo de que obediência? Debaixo de que propósito? É aí que vem o segundo aspecto. Se funcionasse. Só funciona de ré. Só para trás. Aí, segundo aspecto. Jesus se refere a um conhecimento espiritual. Não era um conhecimento histórico ou sócio-religioso. Era um conhecimento aprofundado no espírito. Jesus vai atrás do espírito da revelação.
Jesus queria a revelação do Espírito. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo de Deus é espírito de revelação dentro da gente. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz enxergar a obra sobrenatural de Deus na nossa vida. O desvio da mente humana, às vezes, não é perceptível, mas nem por isso deixa de ser desvio. Jesus queria enxergar esse desvio. Já havia um conhecimento de Deus debaixo de uma visão religiosa. Quem era o Cristo? Olha, amados, isso tem muita profundidade. Por quê? Porque o Jesus que nós conhecemos é um Jesus apresentado pela religião e não pela nossa própria experiência. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Olha aqui para mim, todos vocês. Eu falo para você na sua individualidade agora. Eu não falo para todos, eu falo para você. Você que está me ouvindo. É como se eu estivesse conversando tete a tete, só com você. E a pergunta que eu te faço é: qual é a sua experiência com Cristo? Eu não quero saber se você já ouviu falar de Jesus 1000 vezes pelo seu pastor, ou se você nasceu num lar evangélico, ou se você é católico, já foi católico, praticou catequese, ou se você foi discipulado, ou se você é líder, se você é músico. Eu não quero saber se você é membro de igreja, que igreja você é membro. Não é isso que eu estou te perguntando. A minha pergunta para você é: qual a sua experiência com Cristo? Qual a sua experiência com Cristo? Porque era atrás disso que Jesus estava. Jesus queria um conhecimento espiritual, uma revelação. Jesus queria arrancar deles aquilo que nem eles mesmos sabiam que tinham. Uma revelação do Espírito dentro deles. Um experimento. Algo que pudesse ser palpável no mundo espiritual. Porque sabe por quê, queridos? Olhem bem para mim. Porque é disso que você vai precisar na hora do teu julgamento. É disso que você vai precisar na hora da sua morte. De uma experiência com Cristo. Você vai entrar numa dimensão espiritual desligada totalmente do conhecimento intelectivo, do conhecimento intelectual. Você não vai mais precisar compreender intelectualmente quem é Cristo, e sim conhecer Jesus. É esse conhecimento que vai te levar para o céu, meu querido. É a tua experiência com Cristo. Se você nunca teve uma experiência com Cristo, chore por isso. Busque em Deus incessantemente até que a tenha. Porque essa é a sua garantia da salvação eterna. A sua garantia não é estar no altar tocando, cantando, não é estar no altar pregando, não é estar aí agindo, não é estar aí de repente como obreiro, não é não faltar nenhum domingo, não é ser dizimista fiel, não é nada disso. O que te salva é a tua experiência com Cristo, é quem é Jesus para você. Isso sim é importante. Isso tem toda a importância. Nos últimos dias, diz a palavra, o espírito do anticristo enganaria, se possível, os próprios eleitos. E diz a palavra que a guerra espiritual não se dá contra a entidade, mas contra um principado, que é a forma do pensamento coletivo, da mente coletiva, ou uma ação generalizada. Onde o Cristo, para todos nós, é a mesma figura, aquele sujeito barbudo, de olhos claros, de feição bonita, e que de repente nós queremos conhecer esse homem. Não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver com o experimento. Tem a ver com o teu espírito. Com o teu espírito. Porque vão se levantar anticristos, porque você precisa conhecer a Cristo. Não é a Jesus. Você tem que ter uma experiência com Cristo. Jesus, o Cristo. Porque foi a cruz que te salvou. É a tua experiência com o Cristo crucificado que te salva.
Tem muitas igrejas nos dias de hoje pró-Jesus e anticristo. Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção nisso que estou falando para vocês. Pedro era pró-Jesus. Pedro queria que Jesus permanecesse, o marketing de Jesus estava funcionando, as pessoas já ouviam falar de Jesus, a multidão vinha, e ele multiplicava pães e peixes, e Jesus era seguido por multidões, e a multidão ovacionava, a multidão chorava, a multidão caminhava quilômetros e quilômetros no sol, a busca de Jesus, e eles queriam salvação, eles queriam pão, eles queriam peixe, eles queriam vinho, eles queriam água, eles queriam bênção, eles queriam cura, mas poucos tiveram uma experiência com Cristo. Pedro era pró-Jesus. Então igrejas que as pessoas se reúnem, todo mundo atrás de cura. Quem quer uma benção? Quem quer uma benção? E os irmãos vêm para eu quero uma benção. Eu vim buscar uma benção. A benção Jesus tem para dar. E o povo vem, e o povo quer a benção, o povo quer cura, o povo quer tudo, o povo quer se servir de tudo, mas o povo precisa conhecer Cristo. Porque o sinal da cura não é garantia de salvação. Tem muita gente que vai para o inferno curado. Curado, vai para o inferno. Um dia 10 leprosos chegaram para Jesus e gritaram assim: Rabi, Rabi, mestre, tem misericórdia de nós, mestre. E Jesus olhou: o que vocês querem? Sabendo que eles queriam. Mas disseram: Senhor, nós somos leprosos. E estamos afastados da nossa família, não podemos nos aproximar do Senhor, nós temos que ficar no mínimo 21 metros, segundo a lei mosaica, nós não podemos nos aproximar de ninguém, senão seremos apedrejados. Senhor, tem misericórdia de nós queremos cura. Jesus fala: vocês querem cura? Se apresentem ao sacerdote, vão lá, e vocês serão curados. Um virou para o outro: sacerdote, não tem um sacerdote aqui. Vamos para Jerusalém, vamos correndo, vamos lá. O homem mandou, vamos lá. Já estamos correndo. No caminho, nem chegaram lá. No caminho, olharam para a sua pele e perceberam que já estavam curados. Porque não seria o sacerdote que os curaria, seria a fé depositada em Cristo Jesus. E eles perceberam que eles estavam curados. O que a palavra de Deus fala? Todos foram para suas famílias, mas um voltou. Um voltou, se prostrou aos pés de Jesus, deitou ali nos pés de Jesus e falou para Jesus: Roquírios é Senhor da minha vida. Não era mais Rabi, mas Roquírios. E Jesus olhou para ele e falou: mas não eram 10 os que foram curados? Somente tu voltaste? Bota a mão na cabeça daquele homem e fala: vai, a tua fé te salvou e não mais te curou. Os outros 9, a fé que eles haviam alcançado apenas os curou. Mas aquele que se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo ser Jesus o Cristo, Jesus falou: a tua fé te salvou. Existe a fé que cura e a fé que salva. Hoje as grandes multidões buscam a cura, as grandes multidões buscam prosperidade. Tem igreja por aí que as pessoas querem ser prósperas, dinheiro. Vai dar um testemunho, meu irmão. Meu testemunho é que eu tenho hoje uma Mercedes 0 km. Oh, glória a Deus. Aí o outro: teu testemunho, meu irmão. Meu testemunho é que eu tenho emprego hoje, que eu ganho tantos $1000. Oh, glória a Deus. E ali estão me dando glória a Deus por coisas, coisificando gente, coisificando Deus. Agora eu pergunto para vocês: Jesus foi para as coisas? Não. Então por que a igreja está envolvida com coisas? Amados, nós fomos chamados a proclamarmos o reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus é implantado por Jesus, o Cristo. É a cruz do Calvário que implanta o reino de Deus. É nela a nossa esperança.
Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que entender quem é Jesus. Ele é o Cristo de Deus. Ele é aquele que deu a vida por nós. Ele entregou sua vida por cada um de nós. É isso, é essa a mensagem do Evangelho. O resto é resto. O resto é complemento. Ah, mas Jesus cura, pastor? Cura. É complemento. Jesus prospera, é complemento. Mas, amados, nós estamos pegando a banana, comendo a casca e jogando a banana fora. Nós estamos nos contentando com cura, nos contentando com prosperidade, nos contentando com adjacências e jogando fora o principal, que é a salvação. Quem está entendendo, diga amém. O amém de vocês ainda está triste. Falem amém com convicção. Amém? Amém. Terceiro aspecto. O Espírito Santo mostra seu poder de desfazer sofismas. Amados, conhecimento de Cristo é pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tem gente que ele quer falar em línguas porque ele acredita que o falar em línguas é a testificação da visitação do Espírito Santo. É uma das manifestações. É claro. E como ela é quase que inquestionável, porque é uma expressão do Espírito, as pessoas tentam se apegar a isso, e elas querem ter a experiência do falar em línguas. Mas o falar em línguas é uma consequência da visitação do Espírito. É uma das consequências da visitação do Espírito. Jesus era um homem cheio do Espírito. Não há um texto sequer dizendo que ele falava em línguas. Agora, o falar em línguas é uma manifestação, mas é a menor talvez. Por quê? Porque a maior é o amor. A maior manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de você é o seu amor por vidas. É o seu amor por vidas, é o seu envolvimento com as pessoas, beneficiando as pessoas e levando o santo evangelho a cada uma delas. O evangelho que transforma, que muda, que salva, que cura, que liberta, mas que salva. É essa a revelação que Jesus queria. O Espírito Santo de Deus dentro deles. Amados, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava preparando eles para a visitação do Espírito. Jesus preparava eles para a revelação final, para a visitação do Espírito. Nós precisamos nos preparar, amados, para a visitação do Espírito. Desfazer sofismas. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com a intelectualidade, com a religiosidade, com a influência do século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é renovada pela visitação do Espírito Santo, porque ela é renovada na revelação dele. Ela vai renovar, não é ampliando o conhecimento, mas aprofundando o conhecimento. É o aprofundamento do conhecimento de Deus, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Tem gente simples. Eu olho para uma pastora Creuza, uma mulher simples, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A simplicidade dela não denota que ela não tenha conhecimento do Espírito. Não é isso, porque não é esse o conhecimento que o Espírito Santo de Deus traz. O conhecimento que o Espírito Santo de Deus traz é o experimento, é outro conhecimento. Não é na amplitude, é na profundidade do conhecimento. Então, pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo. Pessoas, às vezes até leigas, mas cheias do Espírito Santo. O que nós devemos buscar não é o conhecimento do Espírito pelo nosso intelecto, não é a mudança, a leitura, não. É a profundidade do conhecimento de Deus. Troque toda leitura pela oração, pela busca de Deus. É claro que a leitura vai te revelando, e à medida que você vai orando, você vai conhecendo, mas
Ore, queridos. Vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, na revelação do Espírito. O entendimento vem pela revelação da palavra, sim, mas nós devemos conhecer Deus, relacionarmos-nos com Ele. Relacionarmos com Ele. Por quê? O anticristo virá dominando o entendimento, obscurecendo e obstaculando o entendimento. Virá anunciando Jesus, sem revelar o Cristo, o ungido de Deus. Tomemos cuidado. Vocês têm que conhecer o Cristo revelado. O Cristo revelado, queridos, é aquele que entregou sua vida por você. Aceitar Jesus é aceitar o sacrifício na cruz do Calvário. Aceitar Jesus é acreditar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus como Senhor da nossa vida. E só depois que nós entendermos o Cristo, é que nós assumimos o senhorio dele sobre a nossa vida. E último aspecto, não menor que os outros, mas de grande importância também, que é o quarto fundamento. A revelação de Deus. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não será sobrenatural na vida de ninguém, se em sua vida ele não se tornar o Cristo. Jesus precisa se tornar o Cristo na nossa vida. Quando ele se torna o Cristo na nossa vida, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é quando você recebe o Cristo. Quando você reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé? Fique de pé e feche seus olhos. Todos nós, vamos ficar de pé. Essa palavra está sendo gravada. Depois você poderá buscá-la. Feche seus olhos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Preste bem atenção. Não espere que aí no seu lugar você sinta um arrepio. Não espere que aí no seu lugar você sinta um vento muito forte. Você sinta tontura. Você veja com os olhos fechados anjos. Não espere que aí no seu lugar haja dentro da tua alma, dentro do teu coração, uma mudança de comportamento tal que te leve a delírio e você finalmente tenha conhecido Jesus. Isso não vai acontecer dessa forma que você está pensando. Sabe como é que acontece? Acontece quando você abre a mão de valores. Acontece quando você substitui valores. Porque Jesus só ocupa um lugar que esteja vazio. Ele não vai forçar a porta do teu coração. Ele não vai entrar e de repente tirar todos os vícios da sua vida. Não. Tem que haver da sua parte uma entrega. Você precisa estender as mãos e entregar para Ele. Ele não vai tomar de você. Ele não vai tomar os valores que você tem e que você alimentou durante toda a vida. Ele não vai tomar da sua vida os hábitos que você tem, mudando eles instantaneamente. Não vai ser assim. Ele quer que você entregue. Entregar a vida a Jesus é entregar todos os valores que você traz dentro de si. É entregar todos os controles que você tem da sua própria vida. A gente sempre pede um primeiro passo. A gente sempre pede uma ação voluntária, para que a partir daí você tenha coragem de entrar nessa busca de Deus e nesse esvaziamento do homem. Então preste bem atenção, com seus olhos fechados, sem a influência de absolutamente ninguém, só você e Deus. Só você e Deus.
É aí, nesse lugar, onde está só você e Deus, que Ele espera de você uma atitude, que Ele busca em você uma revelação do Espírito, que Ele olha para dentro de você e te pergunta nessa noite: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Você tem a tua liberdade de falar agora quem é Jesus para você. Quando eu pedir para você, se você quer receber Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, e você se manifestar com um aceno de mão, Deus estará recebendo isso como uma revelação de que você sabe quem é Ele e quem Ele precisa ser dentro de você. Então eu quero desafiar você. Você que é membro da igreja, você que é visitante, você que esteve aqui hoje pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, não importa. Você que entendeu a palavra dessa noite. Eu quero desafiar você a dar um passo de fé em direção a Jesus, buscando dentro de você essa revelação. Quem quer receber Jesus, o Cristo, como Senhor da sua vida, levante sua mão. Eu quero orar com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Não se envergonhe, não se constranja. E se você está fazendo para Jesus, amém. Quem mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo para você que esse é o primeiro passo seu. Eu fiz isso na minha vida. A grande maioria aqui já fez também. Isso é importante, de suma importância que seja feito. Mas está sendo feito de uma forma livre. Nós não queremos constranger ninguém. Mas é importante que você faça, porque isso você diz: Jesus, eu hoje compreendo quem é o Senhor. E eu quero o Senhor na minha vida. Eu vou descer aqui, quero me encontrar com você. Você que levantou sua mão, vem aqui para frente. Vem aqui. Eu quero te cumprimentar e depois orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Os outros continuem orando, olhos fechados. Isso é foro íntimo de quem levantou a mão. Isso é um papel de cada um. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Viu? É a tua decisão. Deus te abençoe. Viu? Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe. Vem aqui, vamos reunir todos nós juntos aqui. Vem cá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viu? Deus te abençoe. Aproxime aqui de mim, vocês. Isso que vocês estão fazendo nessa noite, a grande maioria já fez. É de suma importância, porque é o teu primeiro passo em direção a Jesus. Daí por diante é uma relação, é um relacionamento. É você conversando com Ele pela madrugada, é você orando, falando: Jesus, me ajuda, Jesus, nisso, naquilo, nessa situação, naquela outra. Senhor, se apresente a mim. E é importante que você comece a ler a Bíblia. E aquilo que você não entender, nós temos vários pastores aqui que podem te explicar, podem conversar com você. É importante que você comece a congregar, comece a ouvir a palavra. Porque eu sempre digo para os irmãos: se houver dois ursos dentro de você, um urso pardo e um urso branco, qual urso vai vencer a batalha se ganharem? É aquele que a gente mais alimentar. Então, esse novo homem que está nascendo dentro de você, essa nova mulher que está nascendo dentro de você, precisa ser alimentado para ser fortalecido. E isso é um papel de vocês. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Bem-vindo de volta. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar, Senhor Deus, cada um desses amados que vieram à frente. Tu conheces, ó Pai, o coração deles, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, do que eles necessitam. Tu sabes, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que eles trazem, ó Pai, como um aperto da alma, como problema, Senhor Jesus, como dificuldades. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, ó Pai, e declaramos, Senhor Deus, que cada um deles, ó Pai, nesse momento, fazem contigo, ó Pai, um pacto de fé, onde eles convidam o Senhor para entrar nos seus corações, e que
A tua misericórdia os alcance agora, Pai, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu sei quem Tu és. Tu és Deus. Entregaste a Tua vida por mim na cruz do Calvário. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus, entra no meu coração agora e muda tudo o que precisa ser mudado, para que o Senhor possa reinar dentro de mim. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido a Ti. Amém. Sempre quero estar em Tua casa, minha família. Shalom, shalom.